Eu já vou começar então puxando porque você me deu um gatilho aqui sobre direções, você dá direção, né? Como nós vamos falar muito de libertação, eu quero começar perguntando dentro dessa área de libertação o porquê que acontece a possessão. Por que que acontece? Qual que é a sua visão do pecado? Por que que a galera sofre com possessão? O que que faz esse espírito opressor chegar até a pessoa? Bem, primeiro que eu disse em um dos episódios, não vou me lembrar que já está no terceiro esse aqui, né? O diabo ou Deus trabalham dentro de legalidades. Deus é assim, ele trabalha dentro de legalidades. As forças espirituais trabalham dentro de legalidades, ou seja, só vai agir se houver legalidade. Tanto Deus quanto o diabo. E o diabo não chega e entra na vida da pessoa. Hoje eu vou pular em você e vou pegar você. Não é mesmo? Deus também não vai chegar e vai dizer para você assim, dá licença que hoje eu vou te encher tanto do Espírito Santo, eu vou te pegar hoje. Não, você precisa ter legalidade para isso. O que eu chamo de legalidade? É aquilo que dá para ele o caminho certo, aquilo que exige uma caminhada dele, aquilo que abre uma porta para ele chegar. Então, quando a gente pensa na possessão do lado mal, porque existe a possessão espiritual do bem, é o Espírito Santo possuindo alguém. Num termo mais, né? Você não precisa pegar a ideia da palavra possuir e atrelar ela só ao mal, ok? A gente precisa entender que a ideia de possuir é de posse, de tomar lugar. Então, o Espírito Santo, tanto quanto também do lado do mal, ele vai possuir esse alguém pelo pecado. O pecado é o caminho legal de acesso do inimigo, porque o pecado é uma faceta do caráter do inimigo. Ele se alimenta, o inimigo se alimenta de pecados. E se tem alguém que vive faminto e com fome, é o inimigo, né? O espírito opressor, ou o diabo, como você queira, não é mesmo? Ele vai buscar aquilo que é dele. Esse alguém vive pecando? Então eu tenho legalidade, porque isso é do meu caráter. Eu vou pegar esse cara, eu vou me alimentar do pecado que ele está fazendo. E aí ele vai começar a construir todo um caminho de acesso dentro da vida dessa pessoa. Basicamente é isso. E dentro dessa área eu já daqui a pouquinho vou passar, porque o Yuri deixou anotado aqui uma pergunta, uma dúvida que ele tem muito importante dentro desse tópico. Mas assim, entendendo que são através de legalidades, como o pastor falou, eu queria chamar a atenção para uma, talvez, legalidade que o pastor pudesse falar sobre isso, que isso foi muito falado aqui nos nossos episódios, né? Essa legalidade se dá também por objetos. Exemplo, eu tô na minha casa e de repente uma pessoa me presenteou com alguma coisa que foi consagrada, que foi feito um trabalho de feitiçaria naquele objeto, e eu aceitei que esse objeto viesse para dentro da minha casa. Isso é uma legalidade crucial que pode transformar a minha vida aí num problema grande com opressão? Pode sim. Na verdade é assim, nesse caso aí é uma legalidade inconsciente, porque essa pessoa ela desconhece. E geralmente o espírito opressor, o inimigo, ele vai chegar de uma forma descaracterizada, a gente não entende isso. Então algumas vezes essa descaracterização ela vem por um lado chamativo. Então eu recebi algo que isso é impossível não querer receber. É muito bonito, é bonitinho. Um ursinho. Um ursinho, né? Um boneco. Eu ganhei uma roupa. Eu ganhei isso ou aquilo. Entendam, isso não quer dizer que esses objetos são do inimigo. O problema não é o objeto, é a motivação que está por trás disso. As pessoas não entendem isso. Por exemplo, eu atendi gente que me perguntou sobre um cactus. Né? Muita gente perguntando do cacto. Então, assim, foram vários objetos. Esses objetos dentro da minha casa darão legalidade, permissividade para que a minha casa seja uma casa de frequência do mal. Entende? De repente não vai me atingir diretamente como pessoa, mas o ambiente passará a ser um ambiente que sofrerá uma transformação. Eu vou ter algumas... Por exemplo, tem pessoas que dizem, olha, minha filha não tem paz dentro de casa.
Eu atendi um caso agora, há pouco tempo, que a pessoa deitava de um lado e acordava do outro. E ela disse que ela não lembrava de ter virado na cama. Ela deitou com a cabeça para cá, mas ela acordou com a cabeça do outro lado. Ela disse, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa orar, porque tem alguma coisa aqui que está acontecendo. Eu não pulo, eu não faço nenhum giro à noite. E como é que fica? Aí eu disse, olha, vamos entrar, vou lá na sua casa orar. Mas quando eu entrei dentro da casa, era assustador a série de colecionamento que ela tinha de objetos. Objetos que quando eu entrei naquele lugar eu me arrepiei. E ela começou a me contar a história daqueles objetos, de quem ganhou. E aí a gente fez uma espécie de uma análise, uma espécie de mapeamento de quem ela recebeu. Eu fui perguntando para ela algumas coisas, ela foi me explicando o que era. Então nós chegamos a um denominador. E uma coisa é certa, quando existe uma ação do mal em algum objeto, ainda que essa pessoa não tenha um contato espiritual aflorado ou ela tenha uma sensibilidade, mas quem tem esse ministério, quando você dá de frente com isso, você sente a resistência, não é? E aqueles que existem num grau de intimidade maior com Deus, um ministério em específico na área da libertação, esse alguém chega já sabe onde está. Eu bati o olho e eu disse, eu já sei onde ele está. Então eu nomeei para ela, falei para ela, é isso. Tiramos com o consentimento dela, porque eu não arranco da casa de ninguém, nada se alguém não permitir. Ela disse, não, pelo amor de Deus, tira. Tiramos, oramos, abençoei a casa dela. Nunca mais esse mal se sucedeu na casa dela. Então, é possível sim, por objetos, coisas, ainda que na inconsciência, dar legalidade para uma ação do mal dentro desse ambiente. Isso o Yuri passou, né, Yuri? Eu tive digamos que uma experiência... Você pode abreviar mais ou menos pra gente? Um sonho muito cabuloso, né? Eu dificilmente sonho, né? Mas quando eu sonho ou é algo profético ou é algo que Deus quer de mim. Então, recentemente, eu acho que tem umas 2 semanas por aí, eu tive um sonho. Eu já estava dormindo e não sei se provavelmente vocês sabem essa sensação que você tá com o olho aberto, mas fechado, bem. E veio assim, pá, na minha cara assim um ursinho que eu tinha em casa, né? Meus filhos tinham. E esse ursinho apareceu ali para mim, eu falei: "Nossa, mas que tem a ver isso aqui?" Mas aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Até a barba do homem deu tudo, ficava assim, ó, até as costas. E eu falei, mas nada a ver, gente, um ursinho, o que é um ursinho, né? Enfim, vou virar pro lado, vou dormir. Não dormi. Fiquei batalhando, levantei, fui orar. Tive meu momento de oração com Deus. E em pensamento eu falei: Deus, se tiver alguma coisa, me mostre. E fui dormir. Meu amigo, aí o trem pegou mesmo. Porque aí a batalha espiritual ali foi grande. Aí no sonho eu estava... Posso contar? Pode contar, meu amigão. Eu estava num espécie de um colégio onde tinha uma festa de criança. Tinha muita criança brincando. Eu vi o meu irmão estava lá. Uma pastora amiga também. Eu não aguentei agora. a cara que ele fez. E aí, beleza, todo mundo brincando e tal. Eu sabia que meus filhos estavam ali também. Tinha um playground, eu cheguei próximo. E, enfim, conversei com ele, conversei com o povo ali. E aí eu passei. Eu vi que a pastora estava ali, eu vou lá cumprimentá-la. A hora que eu cheguei perto dela, eu cumprimentei com o maior sorriso do mundo. Eu falei: pastor, eu preciso falar com você. Daí ela falou: eu também preciso. E aí ela falou: você sonhou, né? Eu falei: sonhei. E o meu olho já regalou, né? Como é que ela sabe que eu sonhei? Eu falei: sonhei. Daí eu fui falar o que eu sonhei, ela falou: é o ursinho, né? Eu falei: é o ursinho. Daí eu falei: mas por quê? Então, aí ela me deu a explicação. Ela falou que existe alguns objetos, né, que podem ser consagrados, né, a uma entidade, enfim.
E aquilo ali virou numa Virou num batalha. caos. Virou um caos. E de lá eu tentava sair, porque daí aquela batalha estava muito grande, a pastora já não estava ali, eu já estava sozinho na batalha. Enfim, não sei se dá para me prolongar. Não, a parte mais interessante, Mais interessante é a é parte da árvore, do né? objeto, né? E aí eu saí desse campo, desse colégio, e eu fui em um campo muito aberto. E lá eu via de longe, a uns 400, 500 metros, duas árvores gigantes. E no meio dessa árvore tinha um cavalo. E ele estava suspenso, amarrado nessa árvore. E eu conseguia ver que tinha demônios fazendo rituais. Com o sangue daquele... Com o sangue. E lá embaixo do barranco tinha muitos cavalos que estavam a chegar ali, né? E a entidade viu que eu estava visualizando isso. E ela veio para cima de mim e eu saí no pinote, né? Saí correndo, batalhando. E quando eu cheguei no colégio de novo, já tinham muitas ali me esperando. E eu comecei a brigar, a entrar no soco. Demorei a entender que era, né, demônios. Então, foi no fight, cara. Foi a noite inteira. Brigando, orando. Até que eu acordei, já era 6 e pouco da manhã. Aí eu já tive Você entendimento igual... E um simples brinquedo comum do cotidiano ali das crianças e tal, que... E aí sobrou pra mim, né? Aí o abençoado é que levou o urso, né? Eu levei esse urso, tem uma história desse urso aí. Eu deixei ele no porta-malas do carro pra queimá-lo, destruí-lo. Aquilo que não serve pra uma pessoa não serve pra mais ninguém. E aí eu demorei, porque esqueci, não dava tempo, corre daqui, atende. E aí vai. Acabou que um belo dia, eu tô indo pra igreja, daqui a pouco começou a tocar uma musiquinha. E minha esposa junto comigo procura onde era esse celular. Isso aí parece um celular tocando e vira, olha no banco. Eu falei, mas só tem o meu e o teu aqui, a gente já conhece os nossos toques. Olhando, aí eu falei pra ela assim... É o ursinho do Yuri. Ela falou, que urso é esse? Ela não sabia da história. Eu contei pra ela. Ela falou assim, pelo amor de Deus, você ainda carrega esse bicho, queima logo. Cara.